Olá pessoal que acompanha o Futebol na Veia, quem fala com vocês é Felipe Gomes e está começando mais um Girão da Rodada aqui no nosso canal do YouTube. Eu espero que você tenha tido um ótimo Natal e que venha um ano novo recheado de novas novidades para você, tanto no futebol quanto na sua vida. Então, bora lá começar mais um Girão da Rodada sem enrolação, porque a gente vai começar com Bahia Internacional, com a vitória do Inter sobre o Bahia. Então bora lá que o Pedro vai contar pra gente como foi essa partida e a vitória da Inter sobre o Bahia. Pedro, é com você. Fala galera do Futebol na Veia. Estou aqui para falar da vitória do Internacional contra a equipe do Bahia. Com esse jogo, o Internacional chegou à sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Falando do jogo em si na Arena Fonte Nova, o Internacional era superior nas ações no primeiro tempo, mas só conseguiu abrir o placar já no final da primeira etapa. Após cobrança de escanteio, Rodrigo Dourado subiu de cabeça e abriu o placar para a equipe visitante. O jogo foi para o intervalo e na segunda etapa, logo no início, após cruzamento de Edenilson, Gregory abriu demais o braço e o juiz marcou pênalti. Galhardo pegou a bola para bater e converteu a cobrança. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Ele que com esse gol encerrou o jejum de 10 jogos sem marcar pelo Internacional. A partir daí, o Internacional teve pelo menos duas oportunidades claras de matar o jogo, mas o goleiro Douglas brilhou. Ele que foi o personagem por parte do Bahia no jogo, com excelentes defesas. Mas já o Internacional não conseguiu fazer esses gols e o Bahia diminuiu o placar. Ramires, após belíssima jogada, deu uma caneta no Rodrigo Dourado e bateu no cantinho. O gol que colocou o Bahia de volta no jogo, E o Internacional correu o risco de sair do jogo sem a vitória. Mas não foi o que aconteceu. O Internacional venceu o jogo por 2-1 e voltou a brigar pelo título brasileiro. Já o Bahia cola na zona do rebaixamento, mesmo número de pontos do Vasco, que é o primeiro da zona de rebaixamento, e vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, Pedro. E agora eu vou chamar o Gabriel Yudi aqui para falar um pouquinho pra gente de como foi o empate entre Santos e Ceará, partida que terminou em 1-1. Então, Gabriel, conta um pouquinho pra gente de como foi Santos e Ceará. E aí, rapaziada, tudo bem? Me chamo Gabriel Yudi e eu vou falar um pouco sobre o jogo que aconteceu entre Santos e Ceará às 6h15 na Vila Belmiro, no dia 27, neste domingo. Bom, o Santos começou um pouco melhor, tanto que aos 11 minutos abriu o placar com o Marinho. No entanto, a equipe deu uma pequena recuada no primeiro tempo e com isso Samuel Xavier empatou para o time do Ceará. Com isso, foi-se para a segunda etapa e foi um jogo bem disputado com ambos ataques tentando marcar o segundo gol da vitória. Aos 37 minutos do segundo tempo, o Marinho cobrou um escanteio e teria feito um gol olímpico, porém Arthur Gomes se colocou lá e marcou o gol. Porém foi anulado após os árbitros dizerem que a mão foi gol de mão. Acredito eu que a mão estava junto ao corpo, porém essa foi a decisão e o jogo se encerrou em 1-1, um ponto para cada equipe, e acredito que esteja bom para a parte do Ceará e os jogadores do Santos devem estar lamentando. É isso, espero que tenham gostado, continuem com o vídeo. Muito obrigado, Gabriel. E agora vamos com o Gilvan Rodrigues, que ele vai fazer um resuminho pra gente de uma análise da partida entre Atlético Mineiro e Coritiba. Então, Gilvan, conta um pouquinho pra gente como foi essa partida e é com você. Salve, salve, galerinha, beleza? Venho aqui falar um pouquinho sobre o jogo Atlético Mineiro e Coritiba, um duelo aí de opostos. O Atlético Mineiro que vem nessa saga aí tentando recuperar a liderança, fazer jus ao investimento que teve todo o elenco. E foi um jogo como todos esperavam. O Atlético Mineiro propôs a se atacar. Em compensação, o Coritiba tentou jogar um pouco nos contra-ataques, mas de certa forma deu trabalho para o Galo. Mesmo jogando fora de casa, a gente teve uma primeira etapa, onde o Coritiba teve algumas chances de abrir o placar. Contudo, quem começou melhor foi o Atlético Mineiro. E Johan teve uma boa chance, mandou uma bola na travessão. Em compensação também o Coxa teve dois bons contra-ataques.
um com Giovanni Augusto, que o goleiro Everson conseguiu fazer a defesa, depois se recuperou no lance e conseguiu fazer uma outra boa defesa. Um outro contra-ataque posteriormente foi com o Matheus Galdesani, ele que apesar desse time do Coritiba um pouco abaixo do que a gente esperava, Matheus Galdesani vem se destacando, ele também teve sua oportunidade e não conseguiu. Então foi uma primeira etapa de lá e cá, uma primeira etapa que não, apesar do Galo ter jogado melhor, ter tido as melhores oportunidades, não foi um Galo como a gente esperava. Contudo, no segundo tempo o jogo voltou da mesma maneira, quase a gente teve ali o primeiro gol do Coritiba em uma bola parada. Rodolfo, aquele que jogou pelo Flamengo, pelo Grêmio, teve uma boa chance, mas mandou para fora. Mas mesmo assim foi um Coritiba que atacou. Na sequência, Johan fez o primeiro do Galo. Johan, ele que vem jogando muito bem, é um dos destaques aí do time. Robson também teve uma boa chance e parou na ótima defesa de Everson. Everson ontem que fez um baita jogo, ele que é um grande goleiro. E aí logo aos 39, Sacha, que estava no banco, entrou e decidiu. Um bom passe de Guilherme Arana aí, e Sacha conseguiu aí pôr números finais na partida. E agora as equipes só voltam no próximo ano. A gente que vai ter essa pausa aí no campeonato por conta dos festejos do Réveillon, do Ano Novo. E aí a gente volta na próxima temporada. O Coxa, em compensação, por um lado, caiu para a última colocação, já que o Goiás venceu o Sport. Por outro lado, o Atlético Mineiro está a 7 pontos do líder São Paulo, mas pelo menos já conseguiu passar o Flamengo. Apesar de continuar no mesmo número de pontos, o Flamengo aí que tropeçou diante do Fortaleza. O Fortaleza fez uma boa partida e conseguiu aí segurar o Flamengo em um empate em 0-0. E com isso o Galo passou por conta dos critérios. Foi isso, galerinha. Até a próxima, tamo junto. Obrigado, Gilvan. E agora, o Bruno Gabriel vai contar pra gente como foi a partida entre Palmeiras e RB Bragantino. Bruno, é com você. Obrigado, Felipe. E olá para você que acompanha aqui o Futebol na Veia e principalmente o Girão da Rodada. Eu sou Bruno Gabriel e irei falar da partida entre Palmeiras e RB Bragantino. Em primeiro lugar, a partida foi válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2020. O último jogo do ano, devido à pandemia. A partida foi realizada no Allianz Parque, com o gramado estável, mesmo após uma chuva, mas nada que afetasse o jogo. A equipe do Palmeiras veio com um time poupado, ao todo foram 8 atletas, para a decisão na próxima quarta pela Copa do Brasil contra o América Mineiro. Já o RB Bragantino vinha com tudo, após perder a última partida no Brasileirão, precisava de uma reação. A partida começou bem calma, com os dois times acabando se neutralizando por conta da partida. O jogo ficou muito no meio de campo, tanto que a primeira falta no jogo foi acontecer aos 20 minutos. Contudo, o RB Bragantino teve as melhores oportunidades, atacando muito mais que o time do Palmeiras. Mas, aos 30 minutos, Gabriel Menino acabou cruzando a bola e Luiz Adriano de cabeça, contando com a ajuda do goleiro Cleiton, acabou empurrando para as redes. O gol ainda foi analisado pelo árbitro, mas acabou sendo validado, fazendo assim 1-0 Palmeiras. A partida continuou a mesma coisa, agora tendo um pouquinho mais de faltas e o Palmeiras jogando mais recuado do que já estava. Na segunda etapa, o técnico Maldonado colocou algumas peças ofensivas para o Massa Bruta atacar, tanto que a equipe chegou a 18 oportunidades de ataque ao gol, enquanto o Palmeiras no jogo teve 5. As melhores oportunidades foram ainda no primeiro tempo, com Breno Lopes, que acertou no travessão, e o chute do próprio, a cabeçada de Luiz Adriano, que acabou fazendo o gol. Já a equipe do Massa Bruta teve vários ataques, com Heiler, Lucas Evangelistas e até mesmo Claudinho. Contudo, acabaram na boa defesa do Palmeiras e no goleiro Everton, que fez brilhante partida. Com esse resultado, o Palmeiras agora se mantém na 6ª posição do campeonato. Agora são 12 pontos de vantagem do líder São Paulo, mas a vaga para a Libertadores do próximo ano parece bem mais encaminhada. Já a equipe do Bragantino estaciona na 13ª posição,
Parece uma posição boa, contudo já são 2 derrotas consecutivas e a equipe está a 3 pontos do Vasco, a primeira equipe na zona de rebaixamento. As equipes agora, como eu já havia dito, voltam a jogar só no próximo ano. O Palmeiras na verdade joga ainda essa quarta pela Copa do Brasil, o jogo de volta. Lembrando que o jogo no Allianz Parque acabou 1-1. A equipe precisa vencer agora para se classificar à final da Copa do Brasil, diante do América Mineiro. Já o Bragantino só irá jogar agora no dia 6, em Bragança Paulista contra o líder São Paulo. No próximo ano, o Palmeiras terá no dia 5 o jogo contra o River na Argentina e o próximo jogo será só contra o Sport dia 11 na Ilha do Retiro. Eu me despeço agora de vocês, volto agora com o repórter Felipe para mais um Girão da Rodada. Muito obrigado, Bruno. E agora vamos com o meu parceiro de nome, Felipe Tavares. Vai contar pra gente como foi a partida entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Felipe, é com você. Fala galera que assiste Futebol na Veia. Quem fala é o Felipe Tavares. Eu vou falar um pouco da partida entre Atlético Paranaense e Vasco da Gama, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada na Arena da Baixada, em Curitiba. Então, esse jogo era bastante aguardado pelas duas torcidas, porque as duas equipes entraram bastante pressionadas a sair da parte de baixo da tabela. O Vasco estava na zona de rebaixamento e o Atlético Paranaense buscava sair, se afastar cada vez mais dessa zona para se ver totalmente livre do rebaixamento para a segunda divisão do ano que vem. E a partida, esperávamos uma partida equilibrada, uma partida de muita briga no meio de campo, de disputa tática, bem estudado taticamente, e não foi isso que aconteceu. O Atlético dominou a partida do início ao fim. Na primeira etapa, nos primeiros 15 minutos, o Atlético foi avassalador, marcou pressão, aquela pressão pós-perda, intensidade muito grande que o técnico Paulo Tuori conseguiu colocar na sua equipe, e o Vasco ficou meio atordoado, não conseguia reagir em vários erros na saída de bola, e o Atlético se aproveitou desse apagão do Vasco, dessa demora do Vasco de engrenar na partida, e logo marcou seu primeiro gol. Aos 9 minutos, em roubada de bola, o Vasco vacilou na saída, o Richard roubou a bola no campo de ataque, rolou para o Nicão, que bateu forte, sem chances, para o Fernando Miguel, abrindo o placar para a equipe paranaense. Após esses 15 minutos de pressão do Atlético, o Vasco tentou jogar, o Vasco começou a entender a proposta do jogo, começou a aparecer um pouco mais no campo de ataque, porém sem muita inspiração. O ataque vascaíno, o ataque cruzmaltino não estava em um grande dia. O Vasco até teve uma chance, um gol anulado, um cruzamento numa falta lateral, o Germancano dominou a bola, tocou na saída do Santos, porém o Bandeirinha viu o impedimento e anulou o que seria o empate do Vasco. E logo depois, o Atlético, superior na partida, levando mais perigo, foi à frente. O Léo Cittadini chutou uma bola até que despretensiosa, o Fernando Miguel espalmou por meio da área, nos pés do Carlos Eduardo, que só empurrou para o fundo das redes, ampliando a vantagem do Furacão e mostrando no placar o que estava sendo realmente a partida. E pulando para a segunda etapa, o Vasco veio de uma forma diferente. O Vasco tentou abafar no início, tentou marcar pressão, tentou fazer o que não tinha feito no primeiro tempo e até conseguiu ter bons momentos na segunda etapa. O Vasco teve uma posse de bola maior do que a posse de bola do Atlético, teve mais finalizações, porém, como foi falado no início, não foi um bom dia para o ataque do Vasco. O Germancano, no primeiro minuto da segunda etapa, recebeu uma bola, driblou a marcação e chutou na saída do goleiro Santos. E o VAR entrou em ação e anulou o que seria mais um gol do Germancano. Ou seja, ele teve 2 gols anulados na partida. Então, isso foi um balde de água fria para o vascaíno, para o time do Vasco, que desanimou. O Atlético ficou naquela tática de ficar esperando o Vasco, já tinha 2 gols no placar, saindo no contra-ataque,
e chegou mais perto do gol do que o Vasco. O Atlético teve mais chances de ampliar a vantagem do que o Vasco de diminuir. Tanto que aos 15 minutos do segundo tempo, Carlos Eduardo apareceu mais uma vez, em jogada pelo lado esquerdo, trouxe para o meio, bateu e fez o terceiro gol do Atlético, fechando o caixão, fechando de vez o placar e deixando o Vasco na zona de rebaixamento. A pressão agora no técnico Ricardo Sapinto será gigantesca. O Clube Cruz Maltino não vem bem e a torcida espera que o Vasco melhore, que traga bons resultados para poder sair dessa zona. O clube é o primeiro clube na zona de rebaixamento com 28 pontos, enquanto o Furacão deu uma respirada, é o 11º na tabela de classificação com 34 pontos ganhos. Essa foi a análise da partida. Felipe Tavares para o Futebol na Veia. Obrigado, Felipe. E agora vamos com o Vitor Eduardo, que vai contar pra gente como foi Fortaleza e Flamengo. Foi marcado pelo duelo individual de Rogério Ceni contra seu ex-time. Então, bora lá que o Vitor vai contar pra gente como foi essa partida. Vitor, é com você. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Vitor Eduardo e vou falar um pouco para vocês sobre o jogo entre Fortaleza e Flamengo, que aconteceu neste sábado, no Castelão, às 7 horas da noite. O Flamengo começou um pouco melhor na partida, tendo mais posse de bola, botando Fortaleza para trabalhar mais na defesa. Só que o jogo foi com muito pouca inspiração ofensiva do time do Flamengo, do time de Rogério Ceni, em comparação ao jogo passado contra o Bahia, que foi 4-3, o time não conseguiu uma produção ofensiva daquele nível. Não é à toa que os melhores momentos foram poucos, para a gente selecionar. Para começar, o Bruno Henrique finalizou uma bola, que o René cruzou para ele atrás, ela desviou no Paulão e por pouco não saiu o gol do Flamengo. E o outro lance de perigo só foi sair no final do primeiro tempo, que eu até falo que foi o lance-chave da partida, que foi o pênalti em cima do Pedro, Ele recebeu a bola, conseguiu fazer um lindo giro em cima do zagueiro, só que foi derrubado na hora que ele ia finalizar para fazer o gol. Na cobrança do pênalti até teve uma malandragem ali do jogador do Fortaleza, do Ronald, que fez um buraco ali pro Pedro escorregar e acabou que deu certo, O Pedro, na cobrança do pênalti, ele acabou escorregando, bateu com os 2 pés na bola, fez o gol, mas por conta dessa irregularidade o árbitro anulou e o Flamengo desperdiçou essa oportunidade de sair na frente. No finalzinho, o Fortaleza ainda teve 2 chances, em 2 chutes de fora da área, só que não levaram muito perigo para o gol do Hugo Neneca, que estava substituindo o Diego Alves, No segundo tempo, o Fortaleza voltou um pouco melhor na partida, assustou com uma finalização de fora da área do Felipe, meio campo Felipe, que o goleiro Hugo fez boa defesa, e uma cabeçada que também o Hugo não teve grandes problemas para fazer a intervenção. E o Flamengo não conseguia furar o bloqueio imposto pelo tricolor do PC. A melhor chance do Flamengo na segunda etapa foi uma bola que acabou sendo uma falha da defesa do Fortaleza, foi tentar sair jogando. O Arrascaeta conseguiu retomar e levantou a bola na área para o Pedro, que dominou e bateu na saída do Felipe Alves, que fez uma grande defesa naquela ocasião. O goleiro do Fortaleza salvando a equipe nordestina naquela ocasião. E na sequência o Bruno Henrique ia fazer o gol, só que o zagueiro travou na hora certa. Na sequência o Fortaleza ainda teve uma falta para fazer a cobrança, só que o goleiro Hugo não defendeu também sem grandes problemas. Fim de jogo, 0-0, um resultado ruim para as duas equipes, principalmente para o Flamengo, que viu o São Paulo vencer o Fluminense no Maracanã e abriu uma vantagem agora de 7 pontos para o clube de regata do Flamengo, que também caiu uma posição, agora é o 3º colocado, visto que o Atlético Mineiro venceu o Curitiba no Mineirão por 2-0. O próximo compromisso das duas equipes será somente no ano que vem, no dia 6 de janeiro. As duas equipes voltam a campo, agora tem essa parada para o Réveillon. No dia 6, uma quarta-feira, o Flamengo joga o clássico contra o Fluminense no Maracanã. E no mesmo dia o Fortaleza visita a equipe do Sport na Ilha do Retiro. É isso, galera. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, feliz ano novo. Tudo de bom para vocês. Até mais. Muito obrigado, Vitor. Agora vamos com o Leandro, que vai contar pra gente como foi o duelo entre Grêmio e Atlético Goianiense.
Leandro, conta pra gente como foi essa partida. É com você. Obrigado, Felipe. Sou o Lelê e hoje detalharei mais uma partida do Campeonato Brasileiro 2020, mais especificamente a partida entre Grêmio e Atlético Goianiense, que encerrou a rodada deste domingo do Brasileirão. Uma partida que foi bem equilibrada, apesar do Grêmio ser superior que a equipe Goiânia, mas o Grêmio foi com desfalques. O Grêmio foi, na realidade, não foi nem questão de desfalques, né? O Renato Gaúcho inteligentemente poupou seus titulares para a partida decisiva da Copa do Brasil pelas semifinais contra a equipe paulista do São Paulo. Sendo assim, a equipe gremista hoje foi com os reservas. Apesar de ter o meio-campista Alisson, que provavelmente será titular na quarta-feira. Mas, mesmo com esses desfalques, a equipe gremista teve as ações do jogo, teve mais posse de bola e procurou mais o ataque do que a equipe Goiânia, que esporadicamente tentava apenas os contra-ataques. E nessa questão de domínio de posse de bola e de querer mais o gol do que o adversário, a equipe gremista conseguiu sair na frente no fim do primeiro tempo com o gol contra do lateral Dudu, terminando assim o primeiro tempo em 1-0. Porém, a segunda etapa foi um pouco diferente, com a equipe Goiânia tendo mais as ações do jogo e sendo assim, consequentemente, com o ex-rival do Grêmio, o ex-Inter, Gustavo Ferrares, empatou a partida para a equipe Goiânia. E tudo demonstrava que a equipe Goiânia iria continuar com as ações ofensivas e até buscar a virada, mas logo em seguida a equipe gremista virou a partida, virou no modo de dizer, porque ficou com a vantagem no placar, ficando em 2-1 e assim encerrando a partida em 2-1 para a equipe gremista. O Grêmio, que mesmo com foco na Copa do Brasil, está bem na tabela por uma vaga pela Libertadores. Então, por mais que na quarta-feira as coisas não dê certo e a equipe seja eliminada pelo São Paulo, o Grêmio está bem encaminhado para conseguir mais uma vez ter uma vaga e disputar a competição continental, a principal da América do Sul. Já o Atlético Goianiense, por mais que tenha 34 pontos, 6 a mais do que a equipe vascaína, a equipe ainda está em sinal amarelo e a equipe precisa pontuar na próxima rodada para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. Lembrando que no cálculo padrão de 45 pontos para se safar da zona do rebaixamento, a equipe goiana ainda falta 11, ou seja, basicamente mais 4 vitórias aí deixa a equipe goiana mais tranquila e livre de qualquer risco de rebaixamento. Então terminou assim, 2-1 para a equipe gremista. O Grêmio continua na parte de cima da tabela, almejando o G4/G6. Já a equipe goiana continua no meio de tabela, tentando fugir cada vez mais da zona de rebaixamento. É isso. Sou o Lelê, direto do Girão FNV. Muito obrigado, Leandro. Pessoal, só um recadinho rápido aqui, porque esse é o nosso último girão da rodada de 2020. Eu gostaria de agradecer você que acompanhou a gente nesse girão da rodada. Eu vim basicamente há pouco tempo, considerando aqui o tempo que tem o girão da rodada, mas vim apresentando com muito amor e carinho. Espero que você tenha gostado e que em 2021 possamos seguir firme e forte com você aqui no nosso Futebol na Veia. Aqui embaixo na descrição nós temos as nossas redes sociais, temos principalmente o nosso Instagram, onde você pode acompanhar os nossos boletins semanais e acompanhar também não só os times nacionais, mas tanto internacionais e até seleções. Tanto que se você for lá e ver o do Fluminense, eu apresento do Fluminense e nossos amigos e repórteres aqui do Futebol na Veia apresentam os demais times e seleções, até campeonatos da Liga Alemã, da Liga Espanhola e até da Premier League. Então, pessoal, se previna da Covid-19 principalmente, mantenha-se em casa se possível. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Esse foi o nosso último vídeo de 2020. Repetindo, espero que você tenha tido um ótimo Natal e que tenha um próspero ano novo. Eu sou Felipe Gomes e terminou esse Girão da Rodada, o último de 2020. Tchau, pessoal!